Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Bianca, Uli, Vanessa. Sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a questão do luto no relacionamento abusivo. Quando a gente termina uma relação. Boa noite, pessoal. Sejam todos super bem-vindos. Heloísa, Rá, Ana, super bem-vindos. Nesse dia frio. Boa noite, Renata. Parece que todos esses invernos que se passaram sem o frio se acumularam desse ano aqui. Gente, que frio, não é? Tá bem frio. Super bem-vindos. Eu até me resfriei um pouco, até me perguntaram se eu ia fazer a live hoje, porque eu estava realmente... Estou resfriada, mas é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a gente falar, a gente já levanta os ânimos. Então hoje, Nilza querida, agora você vai me ver ao vivo, Nilza, com a voz meio fanha, com essa gripe aí que eu peguei, mas que já tá acabando, né? Até fiz o exame do Covid e não deu, ainda bem, porque hoje em dia nós todos pensamos que pode ser, né? Precisamos ficar despertos em todas as áreas. Né? Valdeci, querida. Pessoal, vamos hoje conversar. Marta, linda. Mayra, Ágata, sejam todos super bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante importante na rota de quem está ficando cada vez mais desperto em relação aos relacionamentos abusivos. Que o bom mesmo, Marta, aqui não é o Covid. Vocês vão me ver espirrar de vez em quando aqui, mas eu já estou bem melhor. Então, a gente vai falar hoje sobre a rota de saída desses relacionamentos abusivos que tantos nos aprisionam e que muitas pessoas não percebem que estão num relacionamento abusivo. Márcia, super bem-vindo também. Ágata, Estela. Então, o que acontece? Que tem muitas pessoas ainda hoje, e o motivo dessas lives também é para que as pessoas despertem, percebam que sim, elas podem estar num relacionamento abusivo, mas muitas vezes não, muitas vezes falta diálogo, falta você falar dos seus próprios sentimentos, as pessoas acabam se acomodando quando não existe um diálogo e uma intimidade, então precisa entender bem o que acontece dentro de um relacionamento e as nuances que ocorrem, que são bem contundentes, e mesmo assim aquele que está no relacionamento abusivo ainda custa a acreditar que este outro pode ser um predador emocional. E infelizmente ocorre mais do que a gente imagina isso daí. Então essa romantização das relações afetivas muitas vezes coloca um véu tanto naquela busca da Cinderela, do príncipe encantado e esse conto de fadas que a gente deseja tanto que se realize ao longo da vida, como do homem que vai buscar na sua esposa a sua rainha, a sua deusa, e que ele não vê também nada que possa depor contra. Então eu escuto muitos casos, muitas histórias onde as pessoas falam assim, mas eu achei que ela era meio nervosa e ela era meio estourada. Eu fiquei surpresa com que às vezes ela quebrava as coisas. Já estou falando dela. Que ela quebrava as coisas, ou que eu era sempre o culpado, que eu sempre estava devendo coisas que eu não sabia nem o que era. Mas eu achava que era o jeito dela. Só que com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que é muito mais do que é suportável, muito mais do que é viável esse tipo de acusação, esse tipo de acuamento. Então, isso acontece com homens, com mulheres, com todos os direcionamentos afetivos
de gênero independe e ocorre também em empresas, em sociedades, seja no que for. Eu acho que é importante nessa atualidade nossa, século XXI, onde nós estamos na era do narcisismo e na era do conflito narcísico, agora mais do que nunca, porque nós estamos numa época de confinamento. Agora imaginem vocês, as pessoas que têm relacionamentos abusivos e que são abusadores, são narcisistas perversos, se vendo confinados, não há espaço nem tempo para distrações. Então essa dupla afetiva, elas vão viver o pior dos mundos se já estiverem desde antes num relacionamento abusivo. Mas também é um movimento que pode servir para que esses rompimentos, quando necessários, eles aconteçam em nome da vida muito mais rápido do que antes. Mas isso não tira o sofrimento da pessoa que está sendo vítima desse tipo de processo. Então eu vou falar agora, começar a falar dessa rota de saída de um relacionamento abusivo e das fases do luto que existe quando a pessoa está num término de relacionamento. E lembrando que é uma coisa muito importante para falar para vocês, que o término de um relacionamento abusivo, quando se faz um luto, um luto mesmo, ele é um luto de diversas situações, ele é um luto muito amplo, porque ele é um luto de um sonho, de uma idealização de um casamento ou de uma união perfeita. Então você vai fazer um luto de muitas situações que se configuram nessa relação, nesse tipo de relacionamento. Então esse tipo de ruptura, quando a pessoa tem a consciência que está constantemente sendo acuada, desvalorizada, onde tudo é culpa dela, mesmo que não seja. Então, de repente existe uma mudança de humor importante e no parceiro, na parceira, e o que acontece muito, vou dar alguns exemplos de manipulação que pode ocorrer. Às vezes o parceiro, a parceira fica de mau humor, fecha a cara, sabe aquela coisa de fechar o tempo, e a parceria afetiva vai falar assim: o que eu fiz, o que aconteceu, me fala porque eu não sei, eu já te peço desculpas antes para que você fique bem, mas eu não sei o que eu fiz. E às vezes, e na maioria das vezes, as situações são bizarras, são de ciúmes indevidos, são de comportamentos que a parceria afetiva imaginou ou não quer que o outro tenha, mas aí já existe o castigo, Então, quem que entrou? Tem muita gente aí. Dani, bonitinho, André, Antônio, olha aí, tá todo mundo aí, que legal. Então a gente vai falar sobre o que acontece nessas fases, quando a pessoa já desperta e percebe que está nessa relação abusiva e decide caminhar para a rota de fuga. Vou terminar esse relacionamento em nome da minha vida. Muitas vezes as vítimas já estão em colapso, precisam de pedir ajuda para as pessoas auxiliarem elas. Eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás com uma paciente. Eu uso isso daí de referência, porque de fato as pessoas que estão saindo de relacionamentos abusivos, elas precisam de muito apoio das pessoas que estão à sua volta, precisam de empatia, porque elas já tiveram uma falta de empatia durante muito tempo. E essa situação de término, ela traz muita solidão, porque o relacionamento abusivo, ele é solitário para a vítima. Por que ele é solitário? Porque ele acontece frequentemente nos bastidores. As poucas coisas que saem para fora dos bastidores ou perto do ambiente familiar, elas já são suficientes para os familiares, por exemplo, se sentirem totalmente isolados dos filhos, da filha, por conta desse tipo de relacionamento, e ainda assim tem dificuldade de perceber que essa é uma manobra do abusador.
Então, quando a vítima pede por ajuda, ela de fato está precisando ajuda. É como se ela estivesse num poço profundo e ela estende a mão e pede que as pessoas ajudem ela a sair desse poço, porque ela já sabe que está nesse poço, mesmo muitas vezes confusa emocionalmente. Então, esses familiares, amigos, às vezes precisa buscar um auxílio terapêutico, às vezes precisa ir para a justiça quando esses abusadores não abrem espaço para que e dificultam a saída dessas sobreviventes ex-vítimas. E existe logo no começo, vamos falar um pouquinho dessas fases do luto que vão acontecendo. Logo de início, existe a fase da negação, que é quando a pessoa acha que o que aconteceu não foi nada, elas estão ainda em estados de choque, então elas ainda não tomaram consciência de tudo o que está por vir do término, então elas estão numa negação de que a relação foi muito grave, elas estão embotadas desse tipo de sentimento e da perplexidade do que elas passaram. É como se a pessoa estivesse passando por uma guerra e de maus tratos constantes, maus tratos velados, maus tratos muitas vezes não velados, mas com uma manipulação tão perversa, onde o próprio maltrato se evidencia como se a vítima achasse que ela tem culpa do maltrato que ela recebe e que nem é tão maltrato assim. Então, essa fase que é a fase da negação, a pessoa ela não consegue entrar em contato ainda com todo o mal que aconteceu com ela. Ela sabe que ela teve que se separar, ela sabe que ela deu um grito em nome da vida, mas ainda assim ela está com um embotamento, ela está com uma fase ela está ainda numa fase de choque. Ela não acredita. Ela olha para o que aconteceu e ela fica perplexa, ela ainda não acredita, ela nega, ela não consegue assimilar, não tem capacidade emocional ainda para assimilar todo o horror que ela passou. Então, eu estou falando da minha paciente que trouxe, eu ia dar um exemplo, no final eu vou dar 2 exemplos. Tinha um exemplo de uma paciente que na fase que ela saiu e para as vítimas de abusadores, eles saem algumas vezes e retornam, até que se faça contato zero, que não se tenha mais contato mesmo e fique desimpregnado totalmente toda essa relação tóxica, esse hipnotismo que esse tipo de relação promove. Então essa minha paciente, ela falava que parecia que ela estava livre, que ela se sentia livre, que ela estava andando na praia e que ela estava muito feliz de estar andando na praia e que de repente ela colocava o pé no mar, um pouquinho mais no mar, e daí ela sabia que o mar era perigoso e quando ela ia ver, ela estava no fundo do mar se afogando de novo, que é toda a sedução hipnótica que acontece do abusador e que é a confusão mental ainda, que é difícil, que é essa fase de negação, que é difícil de acreditar na toxicidade desse tipo de relação. Então, nesta fase, é muito, muito importante que as pessoas tenham um apoio emocional, porque elas saem muito desprovidas de todos os recursos que elas tiveram ao longo da vida, muito desprovidas. Então, elas ainda têm a questão do medo, elas não sabem nem quem elas são sem essa relação. Então, elas têm o medo de que esse acuamento, elas ainda se sentem acuadas, então elas não estão acostumadas a lidar com a liberdade de não serem controladas, de não serem vigiadas, e muitas vezes esse medo e esse receio de continuarem a serem, eu vou ler, gente, depois essas questões que estão vindo. Esse medo de continuar sendo vigiada, de continuar sendo controlada, ele, infelizmente, muitas vezes ele ainda é real, ainda continua, a vítima continua sendo
vigiada, acuada, e quando ela menos espera, enquanto ela ainda está sendo contaminada por essa questão emocional do acuamento, este abusador ele vai ter poder sobre ela, e para mim significa que a relação ainda não está totalmente rompida. A relação está totalmente rompida quando não existe mais nenhuma identificação emocional. Então, se a vítima tem eu falo vítima, mas é sobrevivente já, mas ela está na fase de ruptura. Então, se ela tem um sentimento de medo, de se sentir culpada, de dúvida se ela deveria ter feito, mesmo sabendo que ela deveria ter feito, e ela ainda está nessa fase confusa, mas ainda com a certeza que deveria e que não pode voltar, ainda assim esse rompimento ele ainda não aconteceu com eficiência. E nessa fase ela vai precisar de muito auxílio dos colegas, dos amigos, muitas vezes de terapia, muitas vezes de advogados. E essa fase é uma fase que a pessoa precisa começar a lidar com o contato zero. Contato zero significa: corta a rede social, corta todos os lugares que você ia, onde a sua parceria afetiva ia também. Corta os amigos, é como se fosse uma morte de um pedaço da sua vida. Os amigos que por acaso viraram os fly monkeys, né? Que são aqueles que vão, por enquanto, né? E pode ser que seja para a vida inteira, que são aqueles que são contaminados pelo conto que o abusador faz. Então esse abusador vai inventar um monte de situações e muitas vezes é difícil de saber a verdade, só quem passa sabe, por isso que é muito solitário. É difícil de saber a verdade do que ocorre, porque como a manipulação do abusador é muito perfeita, então as pessoas costumam comprar a história do abusador. Ele aparece bonito na fita, tem uns que tem ONG, tem outros que tem atitudes de benemerência, assistenciais, então todo mundo acha que esse abusador não é abusador e que a vítima é a louca da história. Então, uma dica aí para quem está rompendo o relacionamento afetivo com um abusador é continuar na retidão de alma, que eu falo, continuar sendo o seu próprio modelo, resgatando o seu melhor, iluminando as partes que ficaram apagadas, iluminando todas as situações, lembrando de quem você sempre foi, dos seus gostos, resgatando. E lembrando, gente, que nada é destruído, só não está iluminado, porque o abusador ele tem a maestria de apagar todas as luzes internas da pessoa. Então a pessoa que sai desse relacionamento acha que está desprovida de tudo, mas não está. Então, vou responder os directs, que se algum passou, obrigada por colocar, vou responder. Eu já vou olhar todas as mensagens, tá bom? Então, é uma questão assim muito importante. Vou contar para vocês que a gente tem feito grupos de mulheres que são grupos totalmente, além do processo terapêutico que eu faço com os meus pacientes e o pessoal da minha equipe faz também sob a minha supervisão. Nós estamos criando grupos terapêuticos fantásticos, e são grupos totalmente secretos, onde as pessoas podem se expor e perceber o quanto que elas não estão sozinhas, o quanto que situações muito fortes que se passarem, elas falam assim: eu contei para minha amiga, mas ela entendeu, mas ela acha que ela não sabe, porque ela nunca viveu isso. Então, ontem mesmo nós fizemos um grupo e foi muito emocionante, porque as pessoas mostraram os vários tempos após separação e término de relacionamentos abusivos, e como que as pessoas que têm essa retidão, esse modelo de continuar sendo elas mesmas e ampliarem quem elas são, com uma estabilidade emocional, sabendo quem é quem agora mais do que nunca, vai com o tempo revelar esse abusador, se a pessoa inclusive tem filhos, vai revelar para os próprios filhos quem é quem na jogada, no desafio desses filhos de terem também que
passar pelo tempo de poderem perceber quem é quem nessa relação. E que as pessoas podem fazer escolhas muitas vezes impensadas, mas elas podem, sem ter o conhecimento, e que elas podem tomar novas atitudes em nome da vida. Nós podemos errar e nós podemos nos reinventar a vida inteira. Então, essa é uma das fases do luto. Depois a gente vai para uma outra, onde a pessoa está mais desperta, falando especificamente do relacionamento abusivo. Então, quando a pessoa já resgata e já começa a iluminar os seus próprios aspectos e começa a se fortalecer, olha como a natureza orgânica, a nossa natureza da nossa máquina biológica, ela é muito sábia. Então, só quando nós estamos mais fortalecidos é que a gente recebe um sinal de que a gente pode agora reprocessar as nossas dores e tudo que nós passamos, para que não fique nenhum fio solto, para que não fique nenhuma situação que dê um gatilho emocional. Por exemplo, eu estou falando com alguém e eu já começo a tremer, já começo a me sentir perturbado e não tem nada na minha frente, não tem nada que vai me trazer a história que eu já tive, e de repente você começa a agir e a sucumbir de uma maneira como se você estivesse reeditando a relação e não há nada na sua frente nenhum que diga que essa nova relação, por exemplo, vai te trazer o desconforto que você já teve num relacionamento abusivo. Então, nesse momento, é um momento muito importante, é um momento de muita perplexidade e dor, e que é importantíssimo as pessoas passarem, e que aí cabe muito uma terapia, um acolhimento muito profundo de alguém que esteja ao seu lado, se der conta de trazer esses momentos, e é onde a pessoa vai revisitar as suas próprias dores, tudo que ela passou, vai se acolher de uma maneira mais profunda, a ponto de ressignificar feridas emocionais muito antigas e que muitas vezes vieram antes desses relacionamentos abusivos e foram dilaceradas pelo relacionamento abusivo. Então vai ser, ainda garanto para vocês que ainda é fase do luto, mas por mais que seja difícil, essa tristeza que vem, esse olhar de todas as situações que a pessoa passou, é muito importante que ela tenha acolhimento, que ela reveja esses lugares, porque isso inclusive vai ativar a rede de memória da pessoa. Porque quando a gente fica muito acuado, quando fica muito tempo a gente próprio negando as nossas próprias percepções ou não querendo lembrar, o cérebro ele não faz as sinapses como ele deveria fazer. Então, quando ele já está apto para fazer essas sinapses, se a gente entra em contato com essas dores, o cérebro começa, é como se ele começasse a andar de bicicleta, parou de andar de bicicleta há muito tempo, eu vou cair, eu vou, não sei. Aí depois engata e as memórias começam a vir, e o sistema nosso de aprendizagem, ele começa a se reciclar. Então é muito importante e que vocês possam saber que sim, quando você entrar na fase do sofrimento e da dor e da perplexidade, de olha o que eu passei, e você olhar e ficar, e meio que você se traumatiza de ver que, e sem acreditar, eu não acredito que eu passei por isso, como que esse abusador ele foi magnífico em me confundir nesse nível onde eu me senti culpada, onde eu fui uma escrava. Eu estou falando pela abordagem feminina, mas a gente sabe que o homem passa igualmente por isso. Então, como que eu me sujeitei a esse tipo de funcionamento, de relação, e achei que era culpa minha, tinha medo de perder algo que só estava me fazendo mal, e achei que ia ser os piores dos mundos. Sim, é o trauma, né, Babi? É o trauma. Então, são essas situações, e vou falar para vocês, elas só aparecem quando a pessoa está mais fortalecida. E é muito importante revisitar, porque além de você estar mais fortalecido para poder ver essa situação de dor,
depois que você vê e ressignifica, você fica mais forte ainda, você fica mais imbatível ainda. Então, é bem profundo, eu já vou dar uma lida no que vocês estão falando e a gente já vai comentar, né? Então, mais uma questão que eu acho que é bastante importante para colocar é que logo quando a pessoa está terminando o relacionamento, ela muitas vezes vai se confundir, vai ficar com pena do abusador, vai achar que o abusador é frágil, ele provavelmente vai se colocar de frágil, então vai se culpar, achar que não fez o suficiente para apaziguar as tristezas que ela própria provocava no abusador, porque é muita confusão mental para a pessoa sair de um relacionamento abusivo. Então, muitas vezes ela acha que ela é abusadora, aquela que está ficando louca. Então, eu já vi relatos de pacientes minhas que passaram por momentos muito vexatórios, muito difíceis, e que no dia seguinte elas estavam totalmente cordatas com o abusador, e elas pensavam assim, nossa, eu acho que eu sou louca, porque eu passei pelo que eu passei, e estou passando por cima de mim, e estou sendo bem tratada por ele, como se não tivesse nada acontecido, e estou passando por cima de mim também. Eu acho que quem é louca sou eu. Não é possível que eu estou passando por cima de mim, ainda estou fazendo almoço, ainda estou fazendo chamego nela, e sabe? Porque isso... Então, na hora que a pessoa sai dessa relação, essas confusões, elas ainda vão vaguear por um tempo na mente, como se fosse um fantasma, como se fosse uma assombração. Então essas dúvidas, elas ainda vão assombrar durante um tempo. Vão assombrar, e por muitas vezes você vai achar que você é culpado, que a pessoa era boa, que você não foi bom o suficiente. Não, louco fui eu, não é possível. Então, aqui está a pergunta, quanto tempo depois que ocorre isso daqui? Do tempo que você já decidiu, significa que você tomou uma atitude em nome da vida, que você realmente sentiu e percebe que se você continuar nessa relação, você vai entrar num colapso muito sério, que pode ocasionar inclusive a sua morte, e pode sim. Então você sai da relação, mas você sai ainda frágil, com dúvidas. Porque por mais que você tenha, num momento, certeza, a relação abusiva era essa. Lembra que era essa? Então, na hora você ficava com raiva, você ficava com mal-estar, e logo depois você passava por cima de você. E você passava por cima de tudo, duvidava e deixava passar. Esse ciclo, ele vai se repetindo mesmo quando você rompe, até ele esvanecer. Então, por isso, esvanecer e o teu lado mais saudável começar a se iluminar novamente. E você sair dessa relação tóxica. Relação tóxica, é como se você estivesse drogado, você fosse um drogadito e que você fica percebendo, eu preciso de mais disso, eu já conheço esse lugar, não, é ruim, mas é bom, sabe aquela história? É ruim, mas é bom? Não, é ruim, mas é ruim. O bom é uma fatia do mal nessa relação. Todas as fatias, por mais que ela é um bolo podre, e a fatia que parece que é boa, ela não é boa. Ela só é uma versão para te enganar, para você continuar nessa relação. Uma relação onde o abusador tem inveja da vítima, quer destruir tudo de bom que a vítima tem. Ela não pode aparecer porque só ele pode aparecer, e é muito mais amplo do que isso, mas é altamente destruidor, a ponto de causar esse tipo de pseudo-insanidade na vítima, que graças aos céus sobrevive e cai fora desse tipo de relação perigosíssima, vista pela psiquiatria, pela psicologia, como uma das mais devastadoras para o psiquismo humano. E graças aos céus que nós podemos estar dando o alerta e o alarme de que isso é altamente perigoso. E para vocês verem como que a situação ela é drástica, a gente fala tanto de narcisistas perversos como de psicopatas sociais, e como até a gente pode falar de assassinos, serial killers. A gente está vendo um agora na mídia, e esse um tem um relacionamento, que tipo de relacionamento que é afetivo com a tal mulher dele? Que será que acontece nesse tipo de liga? Né? Que a pessoa
de alguma maneira está correndo risco também. Então, como que as pessoas não enxergam por conta desse lugar de sedução hipnótica que só quem é manipulador e abusador nesta ordem tem e que confunde demais a cabeça das vítimas. Então não adianta quem está de fora falar assim, mas você não viu? Isso é tão fácil de ver, porque não está lá. Não está lá dentro e não passou por isso. Porque é um caos, é uma prisão de portas abertas e com uma cela invisível que só quem é abusado vê, que não consegue sair. Só quem é o abusador. Vai chegar um momento que essa vítima vai ficar com muita raiva, muita raiva. É uma fase do luto. Essa raiva também é muito saudável. É muito saudável porque tudo aquilo que você não viveu de raiva, de indignação, ficou dentro do teu corpo. Então é um estado de lucidez necessário para as pessoas sobreviverem, para as pessoas resgatarem a própria agressividade no melhor sentido. Num primeiro momento você pode ficar com muita raiva desse abusador, depois você vai usar a tua raiva, a tua agressividade para construir a sua vida no seu melhor. Então é um momento que é para colher essa raiva, é para sentir essa raiva, ela é válida, ela existe e não adianta fazer, não posso sentir raiva. Pode sim, deve sentir e fazer a transformação para usar essa energia agressiva da melhor maneira possível para construir a sua própria vida. Porque na próxima etapa você já vai estar totalmente desidentificado desse abusador. E o que é se desidentificar dele? Significa, ele pode falar o que for, pode fazer o que for. Você vai enxergar esse abusador no lugar dele, que é lugar de uma doença psíquica, uma doença mental. Só que você já vai estar percebendo que é uma doença. Então você vai olhar um filme que não te pertence. Porque ele é o doente, não você. Ele quis te colocar na rede dele. Mas como você não é doente, como você foi capturado pela sua ingenuidade e por conta de algumas questões suas que você vai trabalhar na sua vida e que você vai se fortalecer, por conta disso, você vai conseguir enxergar esse abusador como doente que ele é. E ele não vai pegar mais em você. Então você não vai grudar mais. Você vai estar desgrudada, olhando e falando assim, olha como ele funciona, como que eu não via antes, como que eu entrei nessa laia antes. Mas você vai ter a compaixão consigo mesmo e vai perceber, eu entrei porque ele é muito bom no que ele faz. E porque eu não conhecia direito como que funcionava, e você vai poder, inclusive, ter empatia para pessoas que, porventura, vão passar por esse tipo de situação e não vão estar mais sozinhas como as primeiras que entraram em contato com essa dor aflitiva enlouquecedora. Então, a última sentença aí que você pode ter para você, que é uma sentença boa, que eu estou falando dos passos, é quando você já aceitou. E não é que você aceitou o mal que você passou, não é nada disso. Você aceitou que você passou por isso, você se acolheu nesse nível de aceitação, de autocompreensão, você se abraçou, eu falo sempre da asa de borboleta, você se cuidou, você se abraçou, você teve compaixão com você e você pode seguir a sua vida, olhar para ele, vendo, ele ou ela, né, vendo a confusão, a dificuldade dessa pessoa e sinto muito, tchau e bênção, porque eu não sou obrigada a carregar doente nenhum na minha vida. Se eu tenho lucidez, não sou obrigada a carregar e nem entrar na onda dele, porque eu vou, inclusive, atrapalhar o processo evolutivo dele, porque as pessoas que facilitam a vida de um abusador, elas não estão nem se ajudando e não ajudando, se é que dá para ajudar um abusador. Porque quanto mais pessoas entrarem na onda do abusador, mais abusador ele vai ser e menos olhar para si mesmo ele vai ter. Concordam? Então é isso, pessoal. Então, eu vou dar uma olhada aqui em algumas questões que vocês colocaram, falando de novo que eu particularmente estou encantada com esse grupo de pessoas que sofreram abuso. A gente, por enquanto, está fazendo grupos
de gêneros separados, a gente vai fazer grupos em comum também, mas está sendo fantástico. A gente programou algumas etapas de desenvolvimento, porque é interessante que comentar com vocês que esses grupos eles vão ter começo, meio e fim, porque eles não vão ficar, eu sou assim, vou ser assim para sempre. Não, é um momento de acolhimento, um momento de dividir histórias, um momento de fortalecimento e tchau também, porque é terapêutico na medida que você sabe que você pode dar um fim nesse tipo de história e seguir a sua vida. Não é aquilo lá que e existe mesmo, que são os alcoólicos anônimos, que você fica a vida inteira e que você tem essa tendência. Não é por aí. Tem outros grupos assim também. Eu, especificamente, acredito que as pessoas que passam por momentos difíceis na vida, elas podem se transformar para sempre. Elas podem se ressignificar e se ressignificam para sempre. Então, você não vai precisar frequentar um grupo desse ou fazer um processo terapêutico desse, tentando curar uma ferida emocional, uma tendência dessa para sempre. Esquece isso, gente. Isso daí resolve de uma vez por todas. Você passou um momento difícil, sim, você é aquela árvore que vai crescer, vai ter muitos frutos, independente da idade que você tiver, e você vai ter as marcas que te fortalecem, porque você, apesar dessas marcas, você continuou a crescer. E é isso aí que acontece, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que vocês entraram em contato aqui. Vamos lá. Muito contente de todos que vieram hoje, Sandrinha querida, de Miami, pessoal muito querido. Olha aí, fui agredida, revidei o fardo e agora me sinto culpada por ter feito isso com ele. Sinto muita falta dele, de tudo que vivíamos e vejo que não vou conseguir sair. Vai sair sim, é exatamente o que eu falei aqui, vai sair sim. Vai sair, estou na fase do corte, sofrendo muito. Gente, é relacionamento abusivo. Tem uma liga, tem algo viscoso aí que é tóxico, mas que se resolve e se resolve muito bem. Tem essas fases, é fato, mas melhor você passar por essas fases, ser acolhida, ser ajudada, se ajudar, do que passar por um relacionamento, ficar o tempo todo nele com uma baixa qualidade de vida, muito baixa qualidade de vida, achando que é normal e acabando com a sua própria vida de verdade, entrando em colapso, sendo vista e se achando louca e se sentindo assim super, super mal, né? E muitas vezes entrando em contato, tendo doenças inclusive físicas. Então é um alerta pela vida. Né? Então, é isso que eu quero passar para vocês, que todos esses movimentos, eles são atitudes em nome da vida. Não há uma roupa que se desce, mas uma pele que se arranca. Adquirir conhecimento sobre narcisismo, implementar o não contato, funciona, dói, mas funciona. É isso aí, é isso aí, é bem isso aí mesmo. Tá? Então, a gente vai conversando aqui. Semana que vem eu vou conversar com vocês mais. Vocês podem me sugerir temas que vocês estão precisando desenvolver, que eu tenho certeza que sempre é de auxílio de todos. Qualquer tema em relação à libertação, a você ganhar a si mesmo, é assunto de todos nós, é o assunto do nosso despertar. Então, eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem me falar ou no direct ou nas minhas postagens. E quem tiver vou falar nas próximas postagens também sobre esse grupo, que eu estou apaixonada de poder ajudar as pessoas em lugares protegidos, que é muito bom. E falar, deixa eu ver, a Márcia, se puder me dar um oi no direct de novo, eu vou agradecer muito, porque daí eu vou poder conversar com todo carinho, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e nós nos vemos a semana que vem e com certeza eu não vou estar tão rouca assim. Super beijo e até a semana que vem.